Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, nós vamos começar a partir de hoje, esse é o nosso primeiro episódio do nosso programa Polígrafo Apologético. Nós vamos estar aqui toda sexta-feira, a partir de 21 horas, junto com vocês, a princípio toda sexta, não é, Débora? Uhum. Essa aqui é a Débora Nascimento. É a minha filha, vai ser a apresentadora dessa bagaça, né? Irmãos, a ideia é que nós vamos trazer aqui sempre personagens do ramo da filosofia, que a Débora é formanda em filosofia, né, Débora? Isso, licenciatura em filosofia. Licenciatura em filosofia e teologia também, e teologia né? também. Então, teologia é bacharel, né? Não é licenciatura. Bacharel. Então, nós vamos estar trazendo, irmão, sempre, toda sexta-feira, um personagem, né? Um personagem da filosofia, um personagem da Ou um psicologia. pensamento também. Ou um pensamento, exatamente, um conceito, né? Vamos estar trazendo aqui e colocando no nosso polígrafo. O nosso polígrafo é as Escrituras Sagradas, porque nós partimos da premissa de que a Bíblia é a verdade absoluta. Então, toda verdade, todo pensamento tem que passar no nosso polígrafo, que é a Sagrada Escritura, e também no conceito filosófico, né? Não adianta só a gente dizer assim, isso aqui faz sentido, mas o que a Bíblia diz? E de certa forma, irmãos, a verdade, como a gente sempre diz, ela é científica, né? A verdade nunca foi uma coisa, como é que se diz no ramo da filosofia de hoje? Relativa? Relativa, isso mesmo, né? Cada um tem a sua verdade, isso é a maior mentira do mundo, né? Mas hoje nós vamos estar aqui entrevistando, ninguém aqui está fazendo, que diga-se de passagem, nenhuma psicografia não, tá? Nós vamos trazer personagem, que a Débora vai falar aí, um personagem que a gente vai colocar o pensamento dela hoje no polígrafo, né? As pessoas podem pensar, estão fazendo sessão espírita lá, então Não. nada disso, né? Então vamos lá, leia um pouco, Débora, quem é o nosso personagem de hoje. A nossa convidada de hoje é Ellen Goldwhite. Gorgon, 26 de novembro de 1827, foi o ano que ela nasceu. Santa Helena, 16 de julho de 1915, foi o ano que ela faleceu. Foi uma autora americana e cofundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia, junto com outros líderes adventistas, como Joseph Bates e seu marido James White. Ela foi influente dentro de um pequeno grupo de primeiros adventistas que formaram o que ficou conhecido como Igreja Adventista do Sétimo Dia. White é considerado uma figura importante na história vegetariana dos Estados Unidos. A revista Simontins nomeou Ellen White entre os 100 americanos mais significativos de todos os tempos. White reclamava para si um dom que em sua época estava em moda, que era o dom de profecia. Mas será mesmo que ela era uma profetisa? Se ela de fato era uma profetisa, os seus escritos têm a mesma autoridade da Bíblia? Se ela não é profetisa, então julgaremos que ela era uma charlatã? Ou o polígrafo pode nos apontar outra direção? Então, vamos colocar algumas de suas ideias em nosso polígrafo, que é as Sagradas Escrituras. Farei então a primeira pergunta. Em qual contexto social Ellen White foi alçado como profetisa? Essa daí é uma pergunta boa. E diga-se de passagem, nós vamos tratar aqui da Ellen White com todo o respeito que ela merece ser tratada, não é? Porque os adventistas que nos seguem aqui, né? Que não são poucos, né? Eles vêm aqui, eles vêm forte mesmo em cima da gente. Irmãos, nós aqui tratamos ideias, né? Ninguém aqui trata pessoas, nós tratamos ideias. E por tratar ideias, nós vamos tratar no campo das ideias, as ideias de Ellen White. É o seguinte, Débora, no tempo da Ellen White, havia a gente tem que voltar ao contexto dela um pouco antes, que é o contexto de William Miller. Esse foi um pregador, ali no ano, deixa eu ver aqui que eu anotei direitinho, os adventistas apareceram nos Estados Unidos, os Estados Unidos viu uma explosão de um verdadeiro movimento profético, ali na década de 1818, 1820, por aí assim. E no contexto, devemos aqui voltar um pouco e entender uma figura-chave para desencadear
esse monte de profetas que foi o William Miller. Ele foi o precursor disso tudo. O Miller, ele era um camarada até simples, converteu-se à Igreja Batista e começou a pregar, era um agricultor, e ele deparou-se com um texto de Daniel, capítulo 8 de Daniel, versículo 14. E ele entendeu que aqueles 2.300 anos que tem lá no livro do profeta Daniel era literal. E aí é que está a questão. Ele começou a entender que aquele texto era literal e juntou com Ezequiel 4, 6 e 7 e 2 de Pedro 3, 8. E aí o Miller entendeu que esses 2.300 tardes e manhãs eram ali questões literal. E aí ele começou a fazer uma conta de 457 a.C. e até o tempo de 1843. Aí ele disse, pronto, se os anos começaram a ser contados no livro do profeta Daniel em 457 a.C., e se os anos são literal, 2.300 anos vai desaguar em 1843. Então já era para Jesus ter voltado lá. Já era para Jesus ter voltado lá. A ideia do Miller é essa aqui. E aí ele vai tentar consertar o que a igreja está errada. E aí ele sai com essa profecia ali, dizendo que Jesus estava para voltar em 1843, e a coisa vai apertando ali, e ele vai crescendo a pregação. E para ajudar muito, em 13 de novembro de 1833, teve uma chuva de meteoro nos Estados Unidos, ali perto de onde eles estavam. Então todo mundo disse, bom, a coisa está pegando fogo mesmo, está pertinho agora, o negócio está pegando. Só que em 1843 aconteceu uma coisa interessante. Parece-me que Jesus não voltou. Né? E se voltou eu fiquei, infelizmente. A gente não era nem para estar aqui, né? Aí eles disseram, não. Houve alguma coisa errada. Aí veio um estudioso, entre aspas, deles e falou assim, não é que a profecia foi errada. A profecia foi certa, é que a gente contou errado. Faltava contar o ano zero. Aí eles disseram, bom, se contar o ano zero, ou seja, 457 conta o ano zero. Então, não é em 1843 que Jesus vai voltar, é em 1844. Aí ficou um ano a mais. Sei. Aí, quando chegou na primavera de 1844, aí veio o grande, que é chamado grande desapontamento. E aí Jesus não voltou mesmo. Aí eles disseram, pronto. Aí, ao invés de todo mundo recuar ali, não, eles continuaram com a insistência, aí já não mais o Miller, chamavam-se o movimento dele os milenistas, por causa do nome dele, Miller. Ele já não queria mais mexer muito com aquilo, porque ele mais perdeu do que necessariamente ganhou. E o que acontece? Os caras que seguiam ele começaram a dizer, não. Houve aqui, foi o seguinte, Jesus de fato voltou, só que ele voltou, o Miller não entendeu onde é que ele tinha que voltar. Ele não voltou fisicamente. Ele voltou e entrou no santuário no céu para expurgar o pecado, que aí vem a doutrina adventista, chamada de juízo investigativo a partir daí. Ou seja, a maior doutrina, diga-se de passagem, do adventismo, olhando aqui para vocês, ela é fundamentada a partir dessa celeuma, dessa loucura aqui. Então é quase assim uma loucura que nasceu. O que isso tudo tem a ver com Ellen White? Isso tem a ver que Ellen White ela vai ser um projeto, ela vai nascer no meio disso tudo aqui, dessa celeuma toda. É ali o dom profético e o sábado, diga-se de passagem, que não era uma reclamação só de adventista. O sábado também estava ali na moda. Todo mundo queria guardar o sábado, que era o dia do Senhor, e aquela coisa toda tal. Ou seja, todo mundo queria ser diferente, né? Na verdade. Então, todo mundo queria ser bem diferente. Então a questão é, eles voltaram-se para isso, e aí começa essa trajetória de que Jesus entrou num lugar, num santuário, no céu, para ajeitar as coisas. E aí vem a questão do juízo investigativo, que se a gente quiser, faz um programa aqui, um polígrafo, e coloca o juízo investigativo nas escrituras, para ver se ele consegue passar. Você entendeu? Porque se a gente for falar de juízo investigativo e sábado aqui, isso dá um programa sozinho para eles. Dá uns 3 episódios. Então o programa é bem curto, é meia hora, então não dá para a gente ficar aqui com muita coisa. Mas neste período surgiram muitos ditos profetas também, que não era só Ellen White. Surgiu desse movimento todo aí, dessa celeuma toda,
a gente pode dizer que surgiu. Eu até anotei algum deles aqui, ó. Figuras como Charles Taze Russell, que é o fundador da Testemunha de Jeová. Surge também Mary Beck Eddy, e Joseph Smith, William Foy, e a Ellen White. Então, ou seja, era profeta para dar e vender. E cada um com a sua própria religião. Tudo no ano de 1800. Tudo ali no ano de 1800, por ali, beirando aquilo ali. Então, pode chamar a era dos profetas, vamos dizer. Sim, podemos chamar a era dos profetas, exatamente. A era dos ditos, né? Dos auto-intitulados profetas. Então, é uma coisa doida. Foi acontecendo ali, foi virando e chegamos nessa doideira que está aqui hoje. Vamos lá para a nossa segunda pergunta. Existe mesmo o dom de profecia hoje? E se existe, então ele, por lógica filosófica, devem ter o mesmo peso das Sagradas Escrituras? Aqui é que está a questão. A gente tem que vamos tratar o dom de profecia que eles reclamam ter. Primeiro, a Ellen White reclama ter o dom de profecia. E aí eu queria que os adventistas fossem fiéis ao que eles escrevem. Quando vem aqui nos comentários, esculhambar com a gente. Né? Você vê aí, o adventista só vai voltar em alguns vídeos nossos aí, os caras dizendo, não, você não leu a coisa toda, né? A acusação é essa, né? Não é isso que a gente falou, mas é isso que a gente escreveu. Aí fica uma doideira. Aí complica. Né? Aí complica. Você escreve a coisa, mas não falou. Aí eu quero saber quem disse isso. Olha bem, primeiro vamos tratar então das questões de Ellen White como profetisa. Sim, se ela é uma profetisa, irmãos, e vale aqui, no final eu vou distinguir o que é a profecia, o dom de profecia, na questão de separar ela dos pentecostais, que tem muita diferença uma da outra. O que a Ellen White reclama ter aqui é um dom de profecia mesmo, aquele dom que tinha Ezequiel, Paulo, o dom dos apóstolos e o dom dos profetas. Ela reclama esse tipo de dom. Quando Paulo diz assim, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor da noite, ou seja, ele está dizendo que aprendeu aquilo com Cristo. Ellen White diz a mesma coisa, que está aprendendo com Jesus também. E aqui é que está a questão. Nós não estamos falando de pessoas que tiveram um dom aqui, um lampejo tal de revelação ou revelamento, como é no meio neopentecostal e tudo. Não, a gente está falando de pessoas que dizem que tem o espírito de Paulo nele. A visão mesmo. A visão, para poder mudar as coisas se for preciso. Então, é uma coisa meio complicada esse dom de profecia que ela reclama ter. E aí as pessoas podem vir aqui e dizer assim, não diz. Vamos ver o que os adventistas falam sobre Ellen White. Olha bem. A revista sobre o dom de profecia da Ellen White, se ela é a mesma coisa da Bíblia ou não. Olha só o perigo. O que a Ellen White escreveu tem o mesmo peso desse livro aqui, da Bíblia. E eu posso provar isso. Como? Vamos lá. A Revista Adventista de fevereiro de 1984. Todo apologeta vai citar essa revista. Todo livro de apologética que a gente for ler, cita essa revista porque ela é clássica. Olha bem, diz assim... a Revista Adventista de fevereiro de 1984 está assim: cremos que, olha bem, Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto desta inspiração, tem aplicação à autoridade especial para a Adventista do sétimo dia. Ou seja, os escritos dela têm aplicação especial para toda Adventista porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo do mesmo jeito que Paulo. A visão, né? A visão foi direto de Deus para ela. Então eles têm ela como se fosse... E isso é dito. Aí eu vou falar com meus coleguinhas adventistas. Para quando vier aqui, irmãos, olha o que a gente está dizendo. Tá? Nós estamos dizendo que sim, vocês dizem isso. Quer ver mais? A mesma revista diz assim: negamos. Olha o que eles negam. A qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras. Pensa bem, eles estão dizendo que negam que os escritos de Ellen White sejam diferentes dos que estão na Bíblia. Ou seja, para o adventista, os escritos de Ellen White é a mesma coisa da Bíblia. Algo à parte, vamos dizer assim. Não, é no mesmo peso e valor. No mesmo peso e valor. No mesmo peso e valor. Não é uma coisa assim, vamos supor assim, igual quando eu escrevo um livro, né, que já são 80 e tantos, mas não é assim a mesma coisa de quando você escreve um livro, ou de quando eu escrevo, que nós tiramos a ideia do nosso livro da Escritura. Não é essa a ideia. A ideia que está sendo aqui é que a revista está dizendo, o cremos deles estão dizendo que negam a qualidade ou grau de inspiração, negamos a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados na Bíblia.
Ou seja, eles estão dizendo, não, a ideia que estão passando é que os escritos dela é diferente dos da Bíblia. Não, isso aí a gente nega. A gente afirma que é igual. Então, é uma loucura a adventista vir aqui dizer a gente que é diferente o que eles creem. É o que vocês escreveram, só é buscar, tá na internet aí, para dar e vender. E, inclusive, pastores pregando, dizendo, a gente viu aqui outro dia, né? Sim. Né? Pastores adventistas pregando, dizendo que os escritos de Ellen White devem ser observados como inspirados. Isso, irmãos, não é algo que a gente tirou, tá no YouTube para ver. Tá no YouTube, para quem quiser ver. Escritos. Só basta pesquisar que Só tem. basta Não pesquisar. é algo tocado, não é algo que a gente tirou Que debaixo tirou debaixo do dos sovaco, nossos né? braços. Exatamente. Não, isso tá no YouTube para quem quiser ver, pastores sérios. Pastores sérios. Falando, né? adventistas, né? Adventistas. Reconhecidíssimos no movimento adventista, falando sobre isso. Então, basta apenas querer pesquisar direitinho. Olha bem, eles mesmos ainda afirmam, sem constrangimento nenhum, eles dizem assim: ao passo que, apesar de nós desprezarmos o pensamento dos pioneiros, nós aceitamos como regra de fé a revelação do Velho Testamento, Novo Testamento e o espírito de profecia. Isso é dito na sacudidura e os 144.000, página 117. Isso é um livro adventista que diz isso. Uma outra coisa, na brochura Orientação Profética do Movimento Adventista, página 108, lemos assim: pouca atenção tem sido dada à Bíblia, e o Senhor nos deu uma luz menor para guiar os homens e mulheres a uma luz maior. Estão falando do escrito de Ellen White. Aí diz assim: segundo a própria senhora, aí eu disse assim, aqui está escrito assim: segundo a própria senhora White, olha o que a Ellen White fala sobre os escritos dela. Ela mesma falando do que ela escreveu. Primeiros Escritos, o nome do livro é esse. Disse meu anjo assistente. Ellen White escreveu isso aqui, tá? Disse meu anjo assistente, de quem mover um bloco ou mexer um alfinete dessa mensagem. Deixa me ver aqui mais. Ih, tá. Agora desgraça. Vamos lá. Disse-me o meu anjo assistente, ai de quem mover um bloco ou mexer um alfinete dessa mensagem. Primeiro escrito, Ellen White, CPB 1964, página 208. Ela está dizendo que o anjo disse a ela que ai de quem mexer em um alfinete da mensagem que ela escreveu. Não distorcer, né? O que ela tirar ou acrescentar. Tirar ou acrescentar. Exatamente. A gente ouviu isso aonde, hein? Em Apocalipse, não é? E o próprio Jesus dizendo, ai de quem tirar um tio ou um J da lei e tal. Ou seja, ela mesma diz que os escritos dela, sim, têm o mesmo peso da Bíblia, sem nenhum constrangimento. Ela diz isso. Ou seja, então, sim, ela tem certeza que ela é uma profetisa. Ela tem certeza que ela é, assim como a gente pode dizer, como é que se diz no outro, que ela é mesmo alguém inspirada por Deus, e o processo dela como é que a gente pode dizer? É uma profeta, tipo um Ezequiel, um Paulo, um João do Apocalipse e outras coisas mais. E aí ainda tem uma questão aqui interessante. O texto que eu vou citar agora é retirado da Orientação Profética do Movimento Adventista, Associação da Divisão Ministerial da Divisão do Sul, da Sul-Americana. Eles dizem assim, isso é um documento deles, eles dizem assim, olha bem: embora os profetas da antiguidade fossem humanos, a mente divina e a vontade de um Deus infalível estão suficientemente representados na Bíblia. E o mesmo Deus fala por meio dos escritos do Espírito da profecia. Estes livros inspirados, tais como O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, são certamente revelações divinas da verdade sobre as quais deveríamos depender completamente. Você leu na Bíblia esse livro chamado O Desejado de Todas as Nações? Olha, eu já li a Bíblia e eu não lembro, não. Você viu na Bíblia O Grande Conflito? Não. Não tem. Então o Patriarcas e Profetas é aquele livrinho que está ali, ó, do outro lado da mesa ali, ó. Embaixo daquela carteira ali, ó, Patriarcas e Profetas. Pega ele lá, você pode esticar a mão e pega ele, tá aí pertinho mesmo.
Esse daí, esse é Reis e Profetas, Patriarcas e Profetas é o outro. Esse aqui, ó. Esses livros que têm o nome White nele, é o que está dizendo nesse documento. Eles são inspirados. Então, para um adventista raiz, né? Porque tem os modinhas hoje, né? Tem os Nutella. Tem os modinhas, então é complicado. Mas para um adventista raiz, o que está aqui é o que esse documento está dizendo. Não sou eu que estou inventando. O documento está aqui. Para um adventista, esse documento, esse aqui e esse ali, que é a Bíblia, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, e, dando um aval ao que foi dito aqui, a nossa terceira pergunta polêmica, ela foi mesmo uma profetisa? Aí é que tá. Essa é polêmica. Essa é polêmica. É porque a gente vai falar de uma coisa que eu sei, irmãos, que é muito complicado você tocar em certos lugares que é bem complicado para as questões. Para a adventista, sim, ela foi uma profetisa. E eu não entendo porque a adventista fica tentando negar isso. Ela foi, os escritos falam que ela é. Então, a questão é, a gente vai ver aí no comentário depois alguns se manifestando e dizendo que não, ela não tem o mesmo peso da Bíblia. Tem, a gente leu aqui e está tendo. Se você quiser conhecer mais sobre Adventismo, eu ganhei esses livros do autor esses dias, ó. Descortinando o Adventismo. Um camarada me mandou lá dos Estados Unidos, ele mora lá. São 2 volumes, Descortinando o Adventismo. 1 e 2 é do doutor Grayson Persio. Isso aqui é um nome, aqui é um nome de verdade. Vocês podem adquirir esses livros aí, tá na Amazon, eu acho, para vender. Muito bacana, esses aqui foi o autor que me mandou, muito legal. Está autografado por ele para mim, então foi um presente muito grande. Se esse vídeo chegar até ele, muito obrigado. Vamos lá. O termo profeta aqui não deve ser confundido com o dom de profecia. Porque esse termo profeta está tão vago, né, no meio pentecostal e neopentecostal, né, que fica uma loucura da gente citar isso. Sobre isso, em algum tempo vamos aqui falar, se for o caso, sobre o dom de profecia, tal, mas não é esse aqui. O que vemos aqui pois não conheço nenhum pentecostal clássico das Assembleias de Deus que tenha reclamado para si o status de escritor sacro. Você conhece algum assembleano que disse, olha, agora eu sou um profeta, vou escrever e a turma vai se guiar pelo que eu escrevi? Não temos esse, né, por aí. Então, as Assembleias de Deus reclamam para ela, o movimento pentecostal clássico, o dom de profecia. Tudo bem, isso aí é outro debate. Mas o que vemos é uma forma alucinada de uma pessoa se colocar com o mesmo espírito dos profetas e dos apóstolos no quesito revelação e inspiração da Escritura. Esse aqui é o que Ellen White faz. Ellen White, ela não pode ser uma profetisa por uma coisa muito simples, porque eles não existem mais. Por isso que não dá para ela ser uma profetisa, porque o cânon das Escrituras se encerrou com o Apocalipse e ninguém pode alterar nada mais daquilo. O que o Espírito Santo queria falar com a igreja foi falado. Agora o Espírito Santo age para que os eleitos entendam a mensagem das Escrituras e que ele mesmo inspirou. A função do Espírito Santo hoje, depois que fechou o cânon, é levar o pecador às Escrituras e o pecador reconhecer Jesus ali e converter-se. Ou seja, a maior revelação que a gente tem hoje é as Escrituras. É ela mesma, não tem outra, não existe outra. É somente essa, é uma herança. Engraçado é a adventista tentando reclamar que ela é reformada. Que ela é uma coisa para rir, né? Porque a herança da reforma é somente a Escritura e somente Cristo, somente a graça, só a fé, só a Deus glória. Então, rapaz, onde é que isso fica tudo com a adventista? Não fica em canto nenhum. Salvação por obra, juízo investigativo, Jesus espiou, mas não espiou tudo. Em 1844 teve que entrar para fazer a expiação do restinho que ficou sobrando, aquele pedacinho que o seu Valença não colocou ali na questão toda. Então, nós temos aqui, irmãos, a Ellen White passando no crivo das Escrituras, passando aqui no crivo da própria filosofia do que eles mesmos inventaram. A Ellen White não pode ser nem de perto uma profetisa, nem de perto uma apostolesa. Então ela, igual a quarta pergunta que vai entrar pertinho aqui, tem a ver com o que acabou de se falar. Então podemos dizer que ela foi uma charlatã? Se ela não é uma profetisa, então ela foi uma charlatã. Outro assunto polêmico também. Outro assunto polêmico, e agora a gente tem pouco tempo para ele, mas vamos correr aqui com ele. Eu não acho que ela tenha sido uma charlatã, não acho isso.
Charlatões têm a ideia de querer ganhar dinheiro com isso, né? Ganhar status, ganhar fama. O charlatão ele tem que ter certeza que ele está errado, mas ele está enganando o outro. Esse é a base do charlatanismo. Não é eu oferecer uma cura. Muitos pastores neopentecostais sim são charlatãos. Eles sabem que não vão curar ninguém, estão oferecendo cura. Sim, aquilo é charlatanismo puro. Não estou dizendo muitos, não é todos, tá? Mas a questão o cara que vende feijão na internet durante a pandemia, vende tijolo, feijão é demais. É uma loucura. Isso não foi o caso dela. Isso não foi o caso dela. Eu não posso dizer que ela foi uma charlatã, porque ela foi mais perseguida por causa disso. E olha a gente falando mal dela aqui hoje. Né? Ela foi mais perseguida por isso do que necessariamente houve ônus para ela. Sim, ali os adventistas fazem uma bolha em cima dela, fecha com ela, tudo, mas a maioria das religiões não. Então eu não acho que a Ellen White tenha sido uma charlatã, mas eu acho que ela estava enganada e enganou muita gente. Sincera, mas errada, mas enganada, sinceramente errada. Sinceramente errada. Tem até um livro do Mark Lloyd Jones, né, sobre isso, sim, né? Tem. Sinceramente errada. Eu acho que ela era sincera no próprio erro dela. Eu acho que sim, ela até teve essas visões, mas necessariamente não foi de Deus, também não foi do demônio também, não podemos dizer isso. A gente tem os espíritos da seita aí que a gente estuda, que é meio complicado dizer que não é também, né? Mas a gente vai estudar os espíritos da seita em outro vídeo, acho que é na segunda-feira que estamos estudando isso. Mas não acho que ela tenha sido uma pessoa, uma charlatã, ao nível de querer ganhar dinheiro com isso, porque não foi essa a ideia primordial dela. Mas assim, dizer que ela estava movimentada por espíritos da última hora, espíritos enganadores, tal, que enganam as pessoas, isso aí é outro vídeo. Isso aí é outro vídeo também. Você entendeu? Vamos deixar essa dúvida no ar. Mas charlatã, eu tenho certeza que não. Ela não era. Charlatã, não. Eu tenho certeza que não. Agora, se ela era influenciada por outros espíritos, aí a gente deixa isso para outro vídeo. Para outro, né? Não vamos falar nem que sim, nem que não, outro polígrafo. Então resumindo, Ellen White não passa no nosso polígrafo. Não passa. Ela não passa. Não passa, e nem as ideias dela, e nem tampouco, porque a gente viu, as ideias são muito pueril, são fundamentadas em nada e levam a lugar nenhum. Então é um tiro no escuro. E sim, ela é tida como uma profetisa com o mesmo espírito de Ezequiel, mesmo espírito do Joel, daqueles profetas que a gente estuda lá na igreja. E é uma coisa louca o adventista dizer que não, porque os documentos dele a gente leu. Está tudo aqui, é eles dizendo isso. Não tenham vergonha, senhores adventistas. Venham aqui e digam, não, ela tem o mesmo peso das escrituras. Sim, foi lido aqui, vocês disseram isso. Né? Então, ela, para adventista, ela é uma profetisa mesmo como Ezequiel, como o próprio Paulo e assim por diante. Eu não entendo porque a vergonha de dizer isso. Eu não entendi isso. Mas charlatã jamais. Ela jamais. Jamais. Mas não passa no polígrafo. Não passa no nosso polígrafo das escrituras. Então, vamos nos despedir. Se vocês quiserem ver algum personagem, algum filósofo no nosso polígrafo, deixa aqui nos comentários. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber suas notificações de quando vai sair vídeo novo. E deixa logo o seu gostei. É isso, o nosso primeiro episódio foi uma bênção e espero trazer mais vezes aqui e aparecer também, porque eu estava oculta atrás das câmeras. É isso, valeu, né? Um grande abraço a todos vocês, que Deus em Cristo os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Um abraço a todos, que Deus